Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Admirável Mundo Velho. Eu me chamo Arlindo Pereira e no vídeo de hoje eu vou trazer um resumo das diferenças das regras e placas de trânsito do Brasil para a Europa. Eu vou focar primeiro em Portugal, porque é mais fácil de copiar o texto das placas, mas são regras gerais que se aplicam para toda a Europa e que valem tanto para você que se mudou ou pretende se mudar para cá, quanto quem vem para passar um tempinho de turismo. Eu preparei uma super apresentação de slides, mas eu prometo que vai ser divertido e rápido. Então vou botar meu quadrinho ali no cantinho. Vou fingir que eu sou o Casimiro. Comparativo da sinalização e regras de trânsito Brasil versus Europa. O que você vai aprender hoje? O que é diferente do Brasil? Eu vou falar sobre placas, que é a sinalização vertical. Eu vou falar sobre as pinturas do asfalto, sinalização horizontal, e eventuais regras que sejam diferentes. E o que eu não vou falar nesse vídeo? Não é um resumo da legislação para você fazer a prova teórica. Não vou falar como tirar a carteira do zero, como trocar a carteira de motorista do Brasil. Eu pretendo fazer vídeo sobre esses dois assuntos. Ainda não gravei, mas vejam aí no cantinho superior direito. E também não vai ser um dicionário português brasileiro, português europeu, então o que é berma, o que é alcatrão, o que é travão, esse tipo de coisa não vem ao caso também. Inclusive, deixa nos comentários se você se interessaria por esse tipo de assunto. Quem sou eu? Eu sou um cara que fez autoescola em Portugal, tá aí eu orgulhosamente com a minha carteira de motorista, a Carta de Condução da República Portuguesa. Os exemplos com termos em português europeu eu vou traduzir, fique tranquilo. E as regras e placas são padronizadas na Europa, então é basicamente a mesma coisa, 99% das regras, quer dizer, acho que todas as regras são as mesmas, tem uma placa ou outra que tem uma diferençazinha e eu vou falar mais pra frente. E claro, eu não sou dono da verdade, correções são muito bem-vindas. Inclusive, eu esqueci de mencionar no slide, mas a apresentação de slide em si vai ficar disponível aí no link na descrição, e eu pretendo ir atualizando ela. O vídeo não vai dar para atualizar, mas se tiver alguma correção eu vou colocar um comentário pinado e vou atualizar o slide e você vai poder ver a correção aí. Beleza? Então vamos continuar. Primeiro sobre placas. Placas, que em Portugal se chamam sinais de trânsito, são a sinalização vertical. Elas têm mais tipos, placas de alerta e tal, culturais, etc. Mas as mais importantes são essas três. Sinais de proibição, obrigação e informação. E aí eu coloquei um exemplo de cada um. O que você precisa saber. As de proibição são essas redondinhas, branca e vermelha, bem parecido com o que tem no Brasil. As de obrigação são azuis e redondas e as de informação são azuis e quadradas. Vamos ver com mais detalhes. Os de proibição, como eu mencionei, são brancas com a borda vermelha e uma coisa muito importante, elas não tem a faixa diagonal como no Brasil. Então aí tem um exemplo, eu não preciso ficar lendo o texto das placas, eu botei aí só para referência, mas essa placa, e aí eu sempre botei a bandeirinha para deixar claro de qual país a gente está falando para não confundir. Então, a placa que proíbe trânsito de veículos automotores, proibido passar de carro. No Brasil, ela tem a faixa diagonal cortando. Em Portugal, na Europa, não tem. Então você vê um desenho ali de uma placa vermelha e branca com carro, não é que é uma via exclusiva para carro, é uma via que é proibido trânsito de automóveis. Então, mais uma vez para você lembrar, elas não têm a faixa diagonal como no Brasil. E atenção porque o significado pode ser diferente por conta disso. Então, por exemplo, a placa da esquerda no Brasil significa uma via que tem a circulação exclusiva de bicicletas, uma ciclovia, por exemplo. Já em Portugal e no resto da Europa, essa placa da direita, que é igualzinha, quer dizer proibido trânsito de bicicletas, um lugar que as bicicletas não podem acessar. Espero que tenha ficado clara a diferença. Então, mais uma vez, para reforçar, as placas de proibição não têm a borda, não têm a diagonal vermelha. Elas são brancas com a borda vermelha e isso quer dizer que elas são placas de proibição. Sinais de obrigação. As placas de obrigação são redondas, azuis e brancas e indicam uma obrigação e, portanto, uma proibição implícita, né? Então, por exemplo, essa placa da esquerda
Pista obrigatória para velocípedes. Velocípedes são bicicletas em Portugal. Tem esse nome engraçado pra gente. As ciclovias, portanto, são marcadas com essa placa azulzinha com o desenho de uma bicicleta branca. Isso quer dizer que as bicicletas são obrigadas a andar na ciclovia. Quando tem uma via que tenha esse desenho, e se tiver uma pista paralela do carro, isso implica duas coisas. Primeiro, óbvio, que a bicicleta é obrigada a andar na ciclovia, mas também implica que a bicicleta é proibida de andar na rua paralela e, obviamente, que o carro é proibido de andar na ciclovia. Outro exemplo, essa plaquinha da direita. Pista obrigatória para peões. Peões é como se diz pedestres em Portugal. Então, um calçadão. A placa de calçadão implica que, obviamente, tanto carro quanto bicicleta é proibido passar. Um asterisco nisso aí, quando tiver essa plaquinha de pista de pedestres, você ciclista pode passar com a bicicleta desde que empurrando ela. Beleza? Sinal seguinte, fim da obrigação. Ele é igualzinho, só que com uma faixa vermelha. É importante dizer que essa placa ela é de fim de obrigação, não que passa a ser proibido. O que eu quero dizer com isso? Você está lá numa ciclovia, andando de bicicleta, e aí tem essa placa da esquerda, esse sinalzinho de bicicleta cortada, não quer dizer que a partir dali em diante passa a ser proibido bicicleta, você tem que jogar a pokebola na bicicleta e guardar ela. Significa apenas que é o fim da via exclusiva para bicicletas, ou seja, você pode andar na rua normalmente. E aí um exemplo mais prático para quem vai dirigir é o sinal de faixa de ônibus. Essa placa da esquerda implica que naquela faixa ou naquela via é obrigatória a circulação dos ônibus. Portanto, implicitamente, você que está num carro normal, no carro de passeio, não pode dirigir naquela via. E aí quando a faixa de ônibus termina, tem essa placa da direita com o desenho de obrigação cortado, é o fim de obrigação, o que não significa que o ônibus não pode andar dali em diante, só que ele vai andar misturado junto dos carros normais. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Sinal de obrigação de curvas. Esse é um importante de saber. No Brasil, as placas de curva são brancas e vermelhas, como as placas de proibição, aqui na Europa. Aqui na Europa, e aí eu botei a bandeira... Sempre que tiver a bandeirinha de Portugal, entenda como a Europa como um todo, né? Eu pus uma bandeira só para ficar condizente com o textinho que está embaixo, que eu copiei da legislação. As placas de obrigação... Quer dizer, essas duas placas querem dizer obrigado virar à esquerda, né? Fazer curva para a esquerda. Elas vão ser azuis com desenho branco. Frequentemente, você vai ter placas dizendo o que você deve fazer, não o que você não deve fazer. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem proibido virar à direita. Também existe a placa proibido virar à direita aqui na Europa, mas em geral vai ter a placa dizendo o que você deve fazer. Nesse exemplo, se você não pode virar à direita, quer dizer que você pode seguir em frente ou virar à esquerda. Beleza? Mas a proibição explícita também existe. Proibido virar à direita, proibido virar à esquerda. Nesse exemplo, proibido fazer o retorno. E aí tem uma exceção. Em Portugal, e eu deixei ali bem grande porque é só em Portugal que eu tenha visto, essas placas têm a faixa diagonal. E eu brinco que deve ter sido de tanto ter acidente com o motorista brasileiro. Então essa placa, que em português é proibido retornar à esquerda, em português de Portugal se diz da inversão do sentido de marcha. Ela tem a faixa diagonal, mas aqui no slide seguinte eu tenho um exemplo aqui da Holanda, num lugar aqui perto de casa, que tem essa placa que quer dizer proibido retornar nesse cruzamento. Muita atenção com isso, gente. Sempre que a placa for branca e vermelha, quer dizer proibido. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Tá claro? Próximo. Outro sinal que é diferente. Sentido proibido. No Brasil a gente tem essa setinha para cima com a faixinha diagonal cortada, quer dizer sentido proibido. Ou seja, você pode vir de lá para cá, mas não pode ir daqui para lá. Aqui na Europa, ela é essa placa vermelha redonda com uma faixinha branca no meio. Essa placa implica algumas coisas. Primeiro, que o fluxo no sentido contrário é permitido, né?
E segundo, geralmente tem uma plaquinha auxiliar com exceções. Então é muito comum que uma placa que seja sentido único, seja, né, sentido proibido para carros, mas bicicletas podem seguir nos dois sentidos. Ou, sei lá, alguma exceção específica, num horário específico, ou veículos de emergência podem, ou qualquer coisa assim, tem uma plaquinha branca embaixo. Então, eu trouxe aqui um exemplo da Holanda. Nessa rua aí, sentido proibido, nessa direção para os carros. Você pode ver que não é uma ciclovia porque tem uns carros estacionados ali, né? Então os carros podem vir de lá para cá, não podem ir de lá para cá, exceto bicicletas. As bicicletas podem seguir nos dois sentidos. Beleza? Tá claro? Outro importante. Essa placa vazia, uma placa vazia entre aspas, né? Uma placa branca com a borda vermelha que não tem nenhum desenho dentro. Isso quer dizer proibido trânsito, proibido tudo, entre aspas, assim, né? Se não tem nenhum desenho, é proibido tudo, né? Eu decorei assim. Não pode passar nem daqui para lá, nem de lá para cá, só pode andar a pé ou de bicicleta empurrando. Geralmente tem uma plaquinha auxiliar embaixo para dizer qual é a exceção. Geralmente tem, por exemplo, digamos, vias de um acesso de emergência que só ambulância pode passar, por exemplo. Aí vai dizer lá, só ambulância, exceto ambulâncias. Então, um exemplo aqui em Portugal, no caminho do metro, né, o metrô no Porto, ele é como se fosse o VLT no Rio de Janeiro, ele anda... Tem os trechos que são subterrâneos, mas a maioria é na superfície. E aí, nos trechos que são exclusivos para o metro, tem essas duas placas. A de cima, proibido pedestres, e a de baixo, proibido tudo. Proibido trânsito, proibido bicicleta, proibido carro, proibido moto, caminhão, tudo. Não pode passar. E aí a plaquinha branca com a exceção embaixo, exceto veículos sobre carris. Carris são trilhos, então, exceto os veículos que andam nos trilhos. Beleza? Tá claro? Vamos continuar. Estacionamento e parada. Elas são uma exceção. Elas são azuis com a borda vermelha, mas elas também querem dizer proibição. E elas não têm o Ezinho de estacionamento, como é no Brasil, ou o P de parking, mas elas têm essa cor azul. Quando você vê uma placa que seja borda vermelha e fundo azul, saiba que ela é de estacionamento. Beleza? Então, é aí a mesma lógica do Brasil. Uma faixa é estacionar, duas faixas é proibido parar e estacionar. Beleza? Tá claro? Vamos continuar. Placa de fim de proibição. Ela é essa placa branca com umas faixinhas diagonais pretas. Geralmente ela é tipo o desenho do que ela está deixando de proibir, né? Proibido proibir, pode lembrar assim, proibido proibir, é o final da proibição. Então, por exemplo, se tinha uma placa de proibido estacionar lá atrás, quando passa a ser permitido estacionar, ou seja, o fim da proibição de estacionar, tem essa plaquinha da esquerda, né? O final da proibição de estacionar. E esse fim de proibição, ela pode ser específica, tipo estacionar, velocidade, ou ser genérica, que é essa da direita. Fim de todas as proibições que tinham antes. Então, vale a regra geral. Para dar um exemplo, fim de proibição de estacionamento. Eu peguei esse trecho aí do Street View, pertinho de onde eu morava em Portugal. Lá atrás tinha uma placa de proibido estacionar. E aí, nesse momento, tem essa placa de final de proibição de estacionamento. Ou seja, a partir desse ponto, é permitido estacionar novamente. Beleza? Tá claro? Continuando, sinais de informação. São essas placas quadradas e azuis com desenho branco. Elas servem para informar, sugerir. Elas não indicam uma proibição nem uma obrigação. Elas estão só te informando de alguma coisa. Geralmente tem, por exemplo, na faixa de pedestre, além de ter o desenho no asfalto, né, das faixas, tem uma plaquinha com desenho de faixa de pedestre para você ver. Mesmo se tenha um carro em cima da faixa, você com a placa consegue ver. Ah, ali tem uma faixa. Então ela está só te informando que é uma faixa de pedestre. Se não tiver nenhum pedestre, você pode passar direto. A maioria dos desenhos são óbvios. Eu trouxe esse que é diferente do Brasil, que é o desenho de rua sem saída.
Esse Tzinho com a faixa de cima vermelha quer dizer rua sem saída. Então você já sabe que aquela rua não tem saída e, para além disso, que ela é mão dupla, obviamente, porque se ela não tem saída você tem que conseguir entrar e sair. Beleza? E aí no Brasil tem essa placa por extenso, aqui é esse Tzinho. É interessante destacar também que essa placa, principalmente aqui na Holanda, ela costuma ter aquela plaquinha de exceção embaixo quando ela não é sem saída para ciclistas. Então, às vezes tem essa placa com um desenhozinho de bicicleta, igual aquela outra que eu mostrei, essa daqui com desenho de exceto bicicletas. Então, isso quer dizer que ela é sem saída para carros, mas de bicicleta você consegue passar. Então, quer dizer, tem um pedacinho de ciclovia no final que você consegue passar. Beleza? E aí eu quero falar sobre os sinais de velocidade, que tem dos 3 tipos. Tem o de proibição, o de obrigação e o de informação. Ai, Arlindo, tá confuso. Calma, eu vou te explicar. Não é difícil de entender. Os de proibição, que lembrando, proibição é o quê? Branco e vermelho. São os de velocidade máxima. Igual do Brasil. É a velocidade máxima que você não pode, não deveria ultrapassar. Igualzinho o Brasil. Beleza, beleza. Os sinais de obrigação, que são os redondos e azuis e brancos, indicam a velocidade mínima que você deve trafegar naquela via. Cara, sinceramente, eu nunca vi isso na rua. Eu só aprendi na autoescola, na parte do que você precisa aprender para passar na prova. Mas eles existem, então se você por acaso vê um dessa placa do meio enquanto estiver dirigindo, saiba que ela é a velocidade mínima. E essa da placa de informação, que é azul e branca, ela é uma placa de velocidade sugerida, recomendada. Geralmente tem em curvas que sejam fechadas. Tem esse exemplo aqui perto de casa, aqui na Holanda. Placa quadrada, 50 km por hora. Quer dizer que, como é uma curva em S, como dá para ver na plaquinha de alerta em cima, eu te sugiro que você faça a 50 por hora. Eu sou obrigado a reduzir a 50? Não sou obrigado. Eu posso dirigir no limite da via. Mas sugere-se que você reduza para 50. Tá claro? Beleza? Vamos continuar. E aí falar sobre a regra geral das velocidades. Cada país tem a sua regra de velocidade. Eu vou avançar aqui para alternar entre as placas de Portugal e da Holanda. Toda fronteira de país, se você for pegar um carro e dirigir pela Europa, quando você passar nas fronteiras dos países, então você está lá em Portugal e cruzou a fronteira com a Espanha, você vai encontrar uma placa como essa, que indica a regra geral das velocidades. Ou seja, o que isso quer dizer? Se não tiver placa de velocidade, vale essa placa. Então, que nem aquilo que a gente aprende no Brasil, via local, via arterial, via coletora, blá blá blá. Aqui é mais simples. A regra geral dentro da cidade é 50 km por hora. E isso, praticamente todos os países, se não todos, é sempre 50 km por hora. E aí existem as velocidades dos outros tipos de vias. Por exemplo, em Portugal tem 4 categorias de via. Dentro da cidade, fora da cidade, via rápida e via expressa. Na Holanda a mesma coisa. Dentro da cidade, fora da cidade, via rápida e via expressa. Que tem essas 2 plaquinhas de baixo. Repara que é diferente, ó. Dentro da cidade é igual, 50 km por hora. Mas fora da cidade, em Portugal a velocidade máxima é 90. Aqui na Holanda é 80. Já as autoestradas, em Portugal a velocidade máxima é 120. Aqui na Holanda é 130. Então, cada país, se você está morando num país e não pretende viajar de carro, você pode pesquisar quais são as velocidades máximas no país. E aí, de curiosidade, na Alemanha, as autoestradas, que são chamadas de autobahns, não tem limite de velocidade. E aí a plaquinha que tem na fronteira é aquela de informação, de velocidade sugerida. Você pode andar na velocidade que você quiser, 200, 300, o quanto seu carro aguentar, e obviamente você se sentir seguro para dirigir. Mas sugere-se, recomenda-se que você ande a 130 km por hora. Mas, de novo, placa de informação de velocidade é velocidade sugerida. Você pode andar mais rápido se quiser. Tá claro? Beleza? E como é que eu sei se eu estou dentro da cidade ou fora da cidade? Se tiver casinha, se tiver prédio, como é que funciona? Sempre vai ter uma placa com o nome de cidade. Então você está lá na estrada, viu uma placa com o nome da cidade, 50 km por hora.
Viu uma placa com o nome da cidade cortado, quer dizer que você está saindo da cidade, saindo da zona urbana, então vale aquele limite, no caso da Holanda, de 80 km por hora, no caso de Portugal, de 90, no caso da Alemanha, 100 km por hora. Beleza? Tá claro? Continuando. Sinais de proibição, zonas. É muito parecido com a placa de normal, de velocidade ou de estacionamento ou do que seja, só que ela é uma zona, ela vale dali em diante até você ver uma placa de final de zona, que é essa da direita, né, com as faixinhas pretas cortando, vale a velocidade da zona, vale a regra de estacionamento da zona. Então, nesse exemplo, zona 40. Dali em diante, toda a rua seguiu em frente, virou à direita, virou à esquerda, não interessa. A velocidade máxima é 40, até que você ache uma placa dessa de fim de zona. Mesma coisa para estacionamento. Essas placas de zona, elas podem ter embaixo um textinho com uma regra. Então, por exemplo, essa placa da esquerda quer dizer proibido estacionar das 8 da manhã às 8 da noite. Em todas as ruas, dali para frente, até que você saia, até que você veja uma placa dessa de final de zona, vale essa regra. Tá claro? Beleza? Outro importante que não tem no Brasil, zona de coexistência. É uma placa com um desenhozinho, né, com uma criança brincando de bola na rua. O que isso quer dizer? Duas coisas. Primeiro, que não necessariamente existe divisão entre calçada e pista, ou seja, os pedestres podem andar no meio da rua, né, como está mostrando, a criança pode brincar de bola. Os pedestres não podem impedir a passagem do carro, mas o carro tem que andar devagar. E o quanto é devagar? É a velocidade de caminhada. Em Portugal, a velocidade máxima é 20 km por hora, aqui na Holanda é 15. Então, é um lugar, tipo pensa numa vila no Brasil, é um lugar que você vai passar devagarinho. Tá claro? E aí, igualzinho, tem a placa de final de zona, né, de final da obrigação de andar nessa velocidade de caminhada, vamos dizer assim. Ela é uma exceção porque ela é retangular, ela não é redonda, né, como são as outras de obrigação. Vamos continuar. Sinais de preferência. A maioria deles é igual ao do Brasil, mas eu vou mostrar algumas coisinhas que são diferentes. Parada obrigatória, placa de pare, é igual a do Brasil, só que ela é escrita em inglês. Stop. É sempre em inglês, não interessa. Se você estiver dirigindo na Rússia, não vai ser com as letrinhas do alfabeto cirílico, vai ser stop em inglês. Beleza? Tá claro? Inclusive, de curiosidade, o que a gente em português brasileiro chama de blitz, em Portugal se chama de operação stop, justamente porque, né, todo mundo está acostumado a falar. Ninguém fala placa de pare. Ou você diz o nome técnico, né, placa de sinal de parada obrigatória, ou, como se diz coloquialmente, é um sinal stop. Beleza? É igual ao do Brasil. Chegou, tem que parar. E, assim, na prática, talvez as pessoas não façam isso, né? Mas na teoria, na letra da lei, a regra é, tem que parar. Na autoescola, a gente aprende, você para o carro, conta 1, 2, 3 e só depois segue. Continuando. Placa de dê a preferência. Em português de Portugal se diz o sinal de cedência de passagem. É igual ao do Brasil. Você chega num lugar que tem isso, você deixa quem está passando passar primeiro, só depois você continua. Não tenho o que dizer, é igual ao do Brasil, mas só lembrando um asterisco bem importante aqui, bicicletas também são veículos. Então, se você está num cruzamento que tem o triangulinho, tem um ciclista para passar, é ele que passa primeiro. Beleza? Um sinal que não tem no Brasil, o losango branco e amarelo. Tá aí o desenho na tela, essa plaquinha da esquerda, ela indica que você, na sua via, tem prioridade. Então ela é o inverso da placa do dê a preferência. Essa quer dizer que você não precisa dar passagem para quem vem pela direita. E a preferência vale até você encontrar essa segunda placa, que é o fim de via com prioridade. Só para lembrar, né, regra da mão direita é igual o que a gente aprende na autoescola no Brasil. Quem vem pela direita tem prioridade, com uma diferença importante. Isso também vale para entroncamentos. Eu não fiz autoescola no Brasil, mas eu vi pessoal
se confundindo com isso, alguns amigos comentando. No Brasil, a regra da mão direita vale em cruzamentos, só em cruzamentos, não em entroncamentos, né? Entroncamento é a situação que a gente tem aí nessa foto, né? Uma ruazinha que vem de um lado, mas não cruza para o outro. Aqui, quem vem pela direita sempre tem a prioridade. A não ser, é claro, que tenha uma placa de preferência, né? Um stop ou uma cedência de passagem indicando que você tem a prioridade. Ou, claro, a placa do losango. Nessa situação aqui, se eu estou dirigindo no sentido da foto, ou seja, indo em frente, e tem um carro ou uma bicicleta descendo, eu preciso parar para ele passar primeiro. Não interessa se é uma ruazinha de paralelepípedo, uma vilazinha, uma ruazinha sem saída. Eu botei esse exemplo de propósito. Não importa. Quem vem pela direita tem prioridade. Tá claro? Nesse exemplo aqui, se tivesse essa placa da esquerda, significaria que eu posso passar direto. E aí, para ter essa placa da esquerda para mim, teria que, obviamente, ter uma dessas duas para quem vem na pista da direita. Tá? Ficou claro? Espero que eu não tenha confundido mais do que... Espero que eu não tenha te confundido com esse exemplo, mas só para deixar claro. Quem vem pela direita sempre tem prioridade. Beleza? Vamos continuar. Mais sinais de preferência. Esses dois aqui são quando tem passagens estreitas, né? Quando tem uma passagem que só passa um carro de cada vez. Geralmente tem na parte mais de centrinho, quando tem muitas casas antigas assim, que aí uma rua muito apertadinha que só passa um carro. Tem essas duas placas. Ah, a setinha me confunde. Cara, esquece as setas, as cores das setas. Tem duas setas. Eu vou dizer de um jeito que você nunca vai esquecer. Uma é de proibição e a outra é de informação. Se você prestou atenção até aqui, a de proibição é redonda, branca e vermelha, e a de informação é quadrada, azul e branca. A de proibição proíbe que você passe primeiro, ou seja, quem vem no sentido contrário tem prioridade. E a de informação informa que você pode passar primeiro. Ficou claro? Então, uma é o inverso da outra. Quando tem um lugar estreitinho que tiver uma, você pode ter certeza que do outro lado tem a placa invertida, né? Então, se eu estou dirigindo, chego num lugar estreito e tem essa placa da esquerda, se tiver alguém querendo passar, se não tiver ninguém, claro que você pode passar, mas se tiver alguém, ficam os dois carros um de frente para o outro, se tem essa placa da esquerda para mim, eu tenho que dar ré e o outro passa primeiro. Já a da direita é o contrário. Se tem essa placa da direita e tem dois carros, quem está no sentido contrário tem que dar ré e você pode passar primeiro. Tá claro? Beleza? Semáforos. Cara, semáforo é igual ao do Brasil. Luzinha vermelha, amarela e verde, né? Não tem o que explicar disso, a regra é exatamente a mesma. Mas tem um semáforozinho que é diferente, que a gente até tem no Brasil, mas ele não é ensinado na autoescola, que é o semáforo de transporte público. E aí eu trouxe esse exemplo do Brasil de propósito, que é lá do VLT do Rio de Janeiro, só para mostrar que ele também existe no Brasil. Se você, por acaso, mora no Rio de Janeiro e está planejando se mudar para algum país da Europa, dá uma olhada lá ao vivo para você entender como é que funciona, ou se você tiver curiosidade, dá uma olhada no Street View. Mas enfim, é claro que eu já vou explicar aqui como é que funciona. É uma barrinha vertical e uma barrinha horizontal. A barrinha vertical equivale ao sinal verde, e a luz verde, e a barrinha horizontal equivale à luz vermelha. Também tem na diagonal quando vai fazer curva, mas o que importa na horizontal é vermelho e para cima, ou na diagonal, enfim, é verde. E aí eu peguei um exemplo aqui na Holanda. Esse semáforo do transporte público é aquele pequenininho, vou mostrar com o mouse aqui, esse pequenininho aqui do lado dessa setinha vermelha, com duas luzinhas vermelhas, né? Luzinha horizontal quer dizer sinal vermelho pro ônibus, nesse caso. Em Portugal ele é mais comum só quando tem os bondes, né? Os elétricos em Portugal. Eu nunca vi com ônibus, para ser sincero, mas ele é para transporte público em geral, não é necessariamente só para bonde, e aqui na Holanda ele é usado com ônibus também, beleza? Agora vamos falar sobre marcas rodoviárias, a pinturinha que tem no asfalto.
Isso é uma coisa que é bem diferente do que a gente usa no Brasil, e aí eu trouxe como que é a regra no Brasil primeiro, só para lembrar. Então, no Brasil, linha branca divide fluxo no mesmo sentido, duas faixas, né, duas ou mais faixas indo na mesma direção, e a linha amarela é quando é mão dupla, né, beleza? Quem dirige no Brasil, quem vive no Brasil sabe que é assim que funciona. Aqui na Europa é diferente. A linha que divide fluxo é a branca. Não importa se é no mesmo sentido, no sentido contrário, a divisão é sempre com linha branca. Cuidado para não confundir e andar na contramão. O que define se é mão ou contramão aqui é alguma placa. É a placa de sentido proibido ou aquele... Obviamente, quem dirige há muito tempo no Brasil sabe que mesmo quando não tem a placa de proibido virar, se todas as placas e todos os semáforos estão ao contrário, é porque você provavelmente está dirigindo na contramão, né? Aqui também é mais ou menos assim, mas geralmente é sinalizado. Por padrão, todas as ruas são de mão dupla, exceto quando tem uma placa de sentido proibido, ou proibido virar, que você sabe que ela é mão única. Então, recapitulando, linha branca divide fluxos, seja no mesmo sentido, seja no sentido contrário. E aí, só para voltar nas placas que indicam sentido, como eu disse, por padrão, todas as ruas, todas as vias, exceto, obviamente, autoestradas, são mão dupla. Então, quando tem essa plaquinha de cima, ela é só para te indicar que a partir dali passa a ser mão dupla. Então, geralmente tem essa plaquinha de cima quando tem duas vias em sentido contrário que são separadas com um canteiro central, e aí elas se juntam. Então, a partir daquele momento, passa a ser mão dupla. Então, tem essa placa de cima, que é uma placa de alerta, né? Esse formatinho de triângulo virado para cima é de alerta. E a placa de baixo é uma placa de informação. Olha, eu estou te informando que daqui para frente é sentido único. Beleza? Tá claro? Quando é que é usada a linha amarela? Linha amarela é usada para demarcar parada e estacionamento, seja permitido, seja proibido. Isso é denotado com a tinta amarela. Em geral, a não ser que tenha uma placa normal ou de zona que diga que é proibido estacionar, é sempre permitido estacionar no bordo da via, né, junto da calçada. Mas além das placas, a proibição de parada ou de estacionamento também pode ser especificada com a tinta. As duas valem. Então, cuidado para não estacionar no lugar proibido. Ah, eu não vi a placa, mas tem a pintura. A linha contínua quer dizer que é proibido parar, e a linha descontínua quer dizer que é proibido estacionar. Eu vou dar exemplos na prática, não precisa se prestar tanta atenção nessa decoreba, não. Além disso, tem uma linha de zigue-zague, esse exemplo aí de cima, que é basicamente a mesma coisa, proibido estacionar, e esse xizinho é uma área exclusiva para carga e descarga. Às vezes também é usada principalmente aqui na Holanda, vagas de estacionamento que sejam exclusivas para um morador. Geralmente são, por exemplo, para uma pessoa que tenha deficiência, aí tem uma placa dizendo estacionamento só com a matrícula, né, com a placa do veículo. Mas esse desenho é para carga e descarga, na regra geral. Vamos ver na prática. Aqui a gente está vendo, eu escolhi essa de propósito, a Avenida do Brasil, que fica ali no Porto. Ali à esquerda a gente tem o litoral, né? Então o oceano, aqui do outro lado do Oceano Atlântico. E aí repara que é uma rua de dois sentidos, e aí tem essa linha branca para dividir o fluxo. Então eu botei essa foto aí com o carro aqui em primeiro plano e o ônibus lá atrás estão vindo nesse sentido, e os outros carros que estão ali estacionados estão indo no sentido contrário. No meio tem uma linha branca contínua, ou seja, você não pode cruzar aquela linha. Repara que não é amarela, ela é branca. Eu botei esse exemplo para ficar bem claro. As ruas que sejam mão duplas em geral vão ter essa linha branca contínua. Cuidado para não se confundir e andar na contramão, beleza? Outro exemplo, aí eu peguei um exemplo aqui que era bem pertinho de onde eu morava, lá no Porto. Essa linhazinha da direita quer dizer proibido estacionar do lado direito, e esse zigue-zague
é o lugar onde só pode parar o caminhão de lixo, né? Também é proibido estacionar, mas ele mostra ali certinho o lugar que é onde o caminhão de lixo vai pegar esses tonéis ali e jogar dentro dele, enfim. Mais um exemplo, tracejado amarelo aí. E aí eu peguei esse exemplo de propósito, tem uma porta de garagem para você não esquecer. Essa plaquinha, essa pintura tracejada, ela quer dizer proibido estacionar. Você pode parar para um passageiro entrar e sair, mas você não pode estacionar. Obviamente, porque é uma porta de garagem. Beleza? Tá claro? Tá acabando, gente. Só faltam as regras que são diferentes. Não vou falar de todas as regras de trânsito, óbvio. A maioria delas é igual à do Brasil. Pincei as que são diferentes e que são mais importantes. Primeira, de novo, vou reforçar mais uma vez. A regra da mão direita vale para cruzamentos e entroncamentos, os dois. Sempre quem vem pela direita tem prioridade. Tem dúvida? Para. Deixa a pessoa passar. Beleza? Aquele exemplo da foto que eu mostrei, deixa eu até voltar aqui. Eu peguei um exemplo perto da onde eu morava. Eu morava um pouquinho mais para trás em relação a essa foto. Cara, eu vi vários acidentes aí. Quem vem pela direita tem prioridade. A galera descia rápido essa rua. Não queria saber, porque a regra é essa. Quem desce nessa rua sabe que quem está vindo nessa direção da foto sabe que vai parar, tem que parar. Se não parar, está desrespeitando a regra. Então, regra da mão direita. Quem vem pela direita tem prioridade. Sempre, não se esqueça. Beleza? Tá claro? Outra regra importante, que na verdade assim, é igual a do Brasil, só que ninguém respeita, principalmente no Rio de Janeiro. Faixa de pedestre. Galera, faixa de pedestre sempre tem prioridade. Se não tiver semáforo, né? Claro. Sempre tem prioridade. Faixa de cruzamento do ciclista, da ciclovia, sempre tem prioridade. Se não tiver um semáforo, se não tiver uma placa, aquele losango amarelo que te dá a preferência, se não tiver, no caso da ciclovia, né, do cruzamento com a ciclovia, se não tiver o triangulinho de dê a preferência na ciclovia, sempre tem prioridade. E aí também, obviamente, vale para quem vem da esquerda numa ciclovia, né? Se você está cruzando com uma ciclovia que não tem semáforo e não tem placa de preferência, quem está nela tem prioridade. O pedestre, se não é uma faixa de pedestre junto de um semáforo, sempre tem prioridade. E assim, muita atenção, passa devagar no semáforo, porque a galera aqui não vai esperar o carro parar para então passar. Eles vão passar. Uma faixa de pedestre equivale a um sinal verde para um pedestre. Ele não vai esperar o carro parar para passar, ele vai passar. Então assim, presta muita atenção para não causar um acidente. Tá claro? Beleza? Outra diferença, essa menos importante, mas eu achei interessante mencionar. No Brasil, até onde eu sei, aí me corrija se eu estiver enganado, em ruas que sejam mão dupla, você não pode estacionar na contramão. Se tem uma vaga do seu lado esquerdo, né, eu estou dirigindo numa rua e tem uma vaga no lado esquerdo, se eu quiser parar naquela vaga do lado esquerdo, na letra da lei, tá, gente? Eu não estou dizendo necessariamente na prática. Você não pode entrar com o carro cruzando a via, indo na contramão da outra via, né? Você tem que dar um 180 e estacionar no mesmo sentido, senão você está sujeito a tomar uma multa. Aqui não é assim. É permitido que você estacione nos dois sentidos, nas duas direções. Então, tem a vaga do lado esquerdo, você embica e mete o carro de uma vez, não precisa, né, dar a volta para estacionar no sentido contrário. Beleza? Tá claro? Outra diferença importante. Na maioria dos países da Europa, e aí eu deixei o link no final, não existe lei seca. Não quer dizer que você pode encher a cara, né? Obviamente, inclusive as regras aqui são bem mais severas do que no Brasil, no que diz respeito à punição de eventuais motoristas que sejam flagrados alcoolizados. Mas não é 0,0, ou seja, em Portugal e aqui na Holanda é 0,5 gramas de álcool por litro de sangue. O que isso quer dizer na prática? Claro que depende do peso, da tolerância, do quanto tempo você bebeu, mas na prática significa que você pode tomar um copo de cerveja ou uma taça de vinho e dirigir de forma legal, beleza? A lei seca não é 0,0 como é no Brasil. Mas, asterisco muito importante, se você se envolver em um acidente
E aí deixando claro, mesmo que não seja culpa sua, né? Se alguém, por exemplo, se distrair e bater atrás do seu carro, se for um acidente que envolver vítima, ou seja, que a polícia for acionada, ainda que você não infrinja nenhuma lei, as seguradoras podem se recusar a cobrir os danos. Então, assim, fica claro que não existe lei seca, você pode tomar uma cervejinha, mas tem o seu risco envolvido mesmo assim. E o último ponto, que não é exatamente uma regra, mas enfim, eu não sei se isso vale para a Europa toda, para ser sincero, mas pelo menos nesses dois países, em Portugal e aqui na Holanda, não existe DPVAT, ou seja, é obrigatório ter seguro no carro. Esse seguro não é necessariamente um seguro como a gente geralmente tem no Brasil, né, de danos no seu carro, né, se for roubado, enfim, mas é obrigatório ter pelo menos um seguro contra terceiros. Então, se você tem, por exemplo, um carro, saiba que um dos custos, além do custo do que seria equivalente ao IPVA, você também vai ter um custo desse seguro que, no mínimo, precisa cobrir danos contra terceiros, né? Tanto danos físicos, tipo um acidente que machucou alguém, uma indenização, quanto o conserto do terceiro, né? Do carro que você bateu. Não necessariamente o seu, mas o do terceiro. Tá claro? As fontes de tudo que eu trouxe aqui, além de eu ter feito autoescola em Portugal, como eu mencionei. E é isso. Agradecimentos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Dúvidas, sugestões, erros, deixa aí nos comentários. De novo, eu não sou o dono da verdade, não sou CDF da autoescola, não sou perfeito, posso ter errado alguma coisa, então deixa aí nos comentários. Principalmente erro, tá? Se tiver algum comentário, eu vou dar o coraçãozinho para pinar o comentário, para ele ficar no topo. Então, é isso. Mais uma vez, os slides estão no link aí na descrição, então se por acaso tiver um comentário pinado com um erro, dá uma olhada no link do slide que eu vou ter marcado a correção. E, por favor, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, considera se inscrever no canal, que isso ajuda pra caramba a divulgar o vídeo aqui no YouTube. E, claro, compartilha o link com os seus amigos. Beleza? É isso, galera. Obrigado.